Começando mais um vídeo aqui no canal. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Luiz aqui, mais uma vez. Não estive presente no dia de ontem, estava cuidando de uma questão, de algumas questões pessoais, saúde. É, mas pelo pouco que eu vi aqui, o mercado deu uma derretida legal e apavorou muita gente ontem, né? E a gente vai tratar desses assuntos aqui hoje, tá? Vamos falar de Shiba Inu, nossa moedinha simbolizada aí pelo nosso cãozinho japonês. E hoje, 6 de fevereiro, tá? Esse vídeo está sendo gravado às 21h25 horário de Brasília, tá? O dia hoje foi um dia de alta. A gente, o mercado devolveu um pouco ontem, um pouco hoje do que ele tomou ontem, tá? Apresentando aqui uma força compradora superior à força vendedora, tá? É claro que a gente tem esse pavio aqui, ó, mas isso aqui é muito relevante, tá, para o ativo, tá bom? Demonstra aqui que a força compradora chegou no limite esse que destaco mais uma vez é o suporte histórico, tá? A gente está nesse limite aqui. Vale dizer então que se você fizer uma análise juntando esses candles aqui, houve uma violação, pelo menos por hora, não há nada confirmado para em que a tendência possa descer, né? Então, ele violou aqui o suporte histórico e está remanejando aqui a, uma possível alta, um possível descanso, tá? E é até onde que poderia vir esse possível descanso acontecer? Entendo eu que, de acordo com o contexto dessa linha aqui, essa LTB aqui, tá? Que vem marcando o gráfico aqui, desde o dia 18 de janeiro de 2025. E não sei se vocês estão percebendo o que está acontecendo, mas desde o dia 18, desde o dia 18 de janeiro de 2025, o gráfico começou a apresentar um comportamento caracterizando uma cunha convergente de alta, de baixa, perdão. O que é essa cunha convergente de baixa? Cunha convergente de baixa nada mais é o momento em que o ativo ele vem perdendo força para para seguir naquela direção e ele vai se espremendo dentro de um canal convergente, tá? Ele pode se dar tanto em alta, tá? Tanto em alta quanto em baixa, como está sendo caracterizado aqui, tá? Eu entendo que essa caracterização pode vir a dar um impulso para o ativo, até porque a gente viveu isso recentemente nesse mesmo ativo, tá? Eu vou dar um zoom aqui para poder explicar para vocês. Aqui, ó, se parar para pegar daqui, aqui e daqui, aqui teve essa pequena violação aqui, mas não foi nada de relevante, tá? Aqui até aqui, deixa eu mudar a cor desse, o amarelão mesmo, esse não tem problema não. Ó, aqui, ó, essa a gente viveu isso esses dias. E o que aconteceu com o preço? Ele simplesmente explodiu para cima, tá? Ele explodiu. Corrigimos depois, entretanto, ele corrigiu, perdão, ele explodiu de uma maneira vertiginosa, tá? Isso aqui é um padrão gráfico pequeno,
tá? Sendo considerado esse padrão gráfico maior. Então existe a possibilidade aqui de também a gente ter uma explosão do preço, tá? Para fora dessa cunha, tá? Então existe essa possibilidade e até por causa disso que eu creio que não desconfigurou o nosso OCO invertido que a gente vem traçando ele já, a gente vem na expectativa dele há um tempo, tá? Vale dizer aqui, ó, que ela parou, que o preço, né, desceu, violou aqui o suporte histórico, mas ele devolveu respeitando aqui, ó, esse ponto de 200% aqui em 0,50611, tá? Então a gente teve esse respeito aqui, o preço segurou nesse ponto, tá? Existe essa expectativa de que o preço exploda para cima, mas também, como eu sempre digo aqui, mercado é mercado, ele é soberano, o preço pode descer. Se ele descer, ele vai encontrar aqui alguns outros suportes que aqui vão ser psicológicos, porque aqui embaixo a gente já não tem mais nada, tá? Então a gente está nesse pé aqui, tá? Então a gente tem uma cunha convergente só para deixar claro, é esse movimento aqui, ó, o preço vem se espremendo e pum, dá um pico para cima, caracterizando aí um movimento contrário ao que ele vinha fazendo. Aqui ele vem empregando um movimento de baixa vertiginoso aqui, e aqui vocês conseguem perceber que a baixa ela veio perdendo força, deu uma lateralizada, veio buscando aqui. Nada impede agora que o preço possa vir a testar essa LTB aqui, que é a parte superior dessa cunha, rejeitar um pouquinho e explodir, tá? Existe essa possibilidade. Tá bom, o que mais que eu tinha para falar para vocês? Vamos aqui pro. A gente está no gráfico diário. Vamos aqui pro gráfico semanal. Gráfico semanal aqui também. Vamos ver o que, que ele tem aqui, ó. O gráfico semanal, você percebe a violação em si. Não houve confirmação de fechamento, pelo menos por enquanto, do preço abaixo desse suporte. No gráfico semanal, a gente aqui tem essa devolução da força compradora, empregando aqui esse pavio lindo que está aqui, tá? Se esse preço começar a subir mais, é possível, digo que é certo, mas é possível que seja caracterizado aqui imaginem que o preço suba até o ponto máximo aqui dessa sombra. Se o preço teve a abertura dele aqui, subir e findar aqui, ele desceu tudo isso, rejeitou para parar aqui. Ele vai caracterizar um martelo num ponto muito específico do gráfico, que é esse suporte histórico, diante de uma cunha convergente de baixa, dando todos os indícios que a gente está perto de uma virada de mercado, tá? E digo mais, analisem aqui comigo o RSI. Olha como é que ele está. Esse RSI ele está vindo cruzando com a média há um bom tempo já. Ó. Ele vem cruzando sempre na posição de sobrevenda, abaixo da linha de 50, perto da linha de 30, tá? Se essa é, situação gráfica se configurar de fato, confirmando aqui um candle ou uma situação que venha dar a entender que o mercado pode subir e o RSI apontar, do meu ponto de vista, esse é um momento interessantíssimo para se entrar. Tá? A gente está num ponto em que existe uma expectativa muito alta, da mesma forma que a gente tem alguns suportes para baixo aqui, tá?
A gente também tem que ser otimista para acreditar que eventualmente o preço pode dar essa explosão aqui para poder romper, tá? Essa LTB que está acima dessa cunha convergente de baixo, tá bom? Então, do meu ponto de vista aqui, não descaracterizou o Okoi, ele só reposicionou, né, a parte da cabeça, lá ele, e, e é isso, pessoal. Tá, já falei do RSI aqui, tá bem informado aqui. Se virar, é capaz aqui, diante de toda essa configuração, diante de todos esses indícios, tá? É capaz que o preço dê uma explosão e quem tiver posicionado aqui vai fazer dinheiro, tá bom? Vamos devolver aqui o gráfico diário. Ó, percebam aqui, pessoal, que nesse momento, no gráfico diário, o RSI ele deixou a zona abaixo de 30 e está apontado para cima, querendo cruzar a média no gráfico diário. A gente precisa ter aqui alguns movimentos de alta para isso aqui se confirmar, tá? Então eu creio que o mercado agora ele pode vir a dar uma respirada maior, tá? E se o que eu estou achando aqui se confirmar, a gente pode ter uma explosão do mercado, porque a gente está aqui apontando para sair dessa cunha convergente de baixo, tá? O que eu tinha para o vídeo de hoje era isso. Obrigado aí pela atenção, pessoal. Já deixa o teu like, se inscreve no canal, comenta, curte, compartilha, tá? E deixa alguma mensagem aí se você quer análise de algum ativo que eu ainda não fiz. Eu fiz análise de poucos ativos, né? Não dá para dizer que fiz muito. Eu tô com poucos vídeos também já postos aí, então deem aquela força, se inscrevam aí no canal e tamo junto. Valeu!